Muito bem, o livro. Vocês chegaram ali, então quais foram as... Isso. Então, pessoal, aqui então, o livro, o Axioma de Zurique, né, esse que é o primeiro encontro, a gente pegou os 5 primeiros axiomas para discutir ele hoje. Aí eu trouxe Uhum. aqui uma apresentação para a gente poder discutir um pouco, assim, cada axioma, né, assim, tem algumas dúvidas. E o primeiro é esse daí, se você não está preocupado, não está arriscando o bastante. E aí Mas algumas deixa eu falam só assim, fazer uma. Vocês pesquisaram quem é o autor? Quem é o Max Gunter? Não sei se é assim que fala o nome dele, acho que sim. Vocês deram uma pesquisada em quem é ele? professor, eu li só o prefácio dele aqui, né, que ele fala que ele é filho de banqueiro, suíço, né, mas Ele assim... eu dei uma leve Wikipedia nele também. Uma Foi, lida professor? na página dele. Ele até tem mais livros, mas é isso, ele é um banqueiro suíço. Sim. Então, né, é um cara que aparentemente dessa arte eles entendem, né? É interessante que ele fala, acho que o Bruno Perini até fala muito isso, né? Que a Suíça é um país, assim, não tem fronteira, não tem terras, assim, que são Férteis. boas para você fazer um grande plantio, investir no agronegócio, mas, assim, os caras são ao mesmo tempo muito ricos, né? A moeda mais valorizada hoje é o franco suíço, né? Pelo que eu andei pesquisando. E os caras conseguiram ficar completamente alheios, assim, não ter posição em nenhuma guerra. É verdade também, eu nunca tinha pensado nisso, não, mas eu Os nunca... caras sempre foram. E olha que eles estão num lugar, geograficamente falando, que está no meio da primeira e da segunda. E eles nunca se posicionaram. Ninguém nunca encheu a paciência deles, dos suíços, né? E passaram ilesos, imunes nas duas guerras. É um negócio interessante também essa questão. E a Suíça, eu acho que é um dos lugares que o juros lá é negativo, né, professor? Se eu não me engano. Os juros reais, né? O juros nominal já ficou positivo também. Mas lá agora eles têm lá também a parte que não é tão penta, que eles, durante milênios, eles aceitaram qualquer tipo de dinheiro lá. Ainda aceitam, né? Então, isso é uma parte que é mais diferente para eles. O senhor fala de questão de moeda mesmo, assim, de... Não, se você chegar lá com um tantão de dinheiro, conversar com um banqueiro, ele vai aceitar o seu dinheiro. Não vai perguntar de onde que vem, entendeu? Não vai perguntar de onde, como é que você conseguiu. Agora já mudou, mas antigamente você chegava com qualquer dinheiro lá. Eu não sei se vocês conhecem, tem muitos bancos lá na Suíça que você não sabe que ali é um banco. Se você passa na porta, você vê uma casa, você vê uma... Você não sabe que tem um banco ali, às vezes um banco com uma gestão de grana absurdamente gigante. Não tive a oportunidade de visitar não, mas fiquei bem curioso agora. O dia que você for, você vai dar uma olhada nisso. Eles são muito discretos, né? O mundo antigamente era mais radical com eles por isso. Porque não é só dinheiro de drogas e arma, essas coisas. Tem muita dinheiro. Vocês não vão, não é da época sua mãe um dia você perguntar assim, morreu recente, Paulo Maluf. Paulo Maluf foi um político, né, governador de São Paulo, prefeito de São Paulo. Ele que criou o mantra assim, rouba mais faz. Entendi. Aí ele chegou uma vez a escrever, redigir um documento registrado em cartório que se achassem dinheiro dele na Suíça, que podia ficar com dinheiro, e acharam. Nossa senhora, meu Deus do céu. Cara. Mas ninguém ficou e tal. Mas beleza, vamos... Pois é, professor, aqui a gente começa com esse axioma, né? Se você não está preocupado, não está arriscando bastante. Aí ele fala, né, como as pessoas se agarram à segurança como se ela fosse uma coisa mais importante do mundo. E depois ele volta para outra questão de que, tipo assim, todo investimento é uma especulação. Não existe uma coisa que seja totalmente segura, né? E de forma analítica, o que eu consegui tirar foi essa regra de Frank aqui, que eu achei bem interessante, que metade do potencial de uma pessoa deve ser usado para ganhar um salário e a outra metade em investimentos e especulações. E aqui eu queria fazer uma provocação para o senhor, porque assim, tendo aula com o senhor, eu já percebi que o senhor é um cara bem conservador, né? Assim, um cara que, pô, quando a Selic estava 12,25%, já era um crime você tentar se arriscar demais. Então, assim, eu queria saber como é que o senhor se identificou com esse capítulo aqui, porque eu mesmo, assim,
a gente percebe, né, Gustavo? Você falou que eu acho que o autor ele rejeita as small caps, né? Ele não tá nem aí para as small caps. E assim, como é que o senhor enxerga esse risco, assim? Como é que o senhor acha que essa segurança ela deve ser gerida na nossa vida, né, de investimento? A gente tem que contextualizar a realidade do autor versus a realidade do Brasil. Então lá, tanto na Suíça quanto na Europa de um modo relativamente mais geral, e principalmente nos Estados Unidos, você não tem um CDB que te remunere 14,25 ao ano, nominalmente. Sim. Você não tem essa tranquilidade de ter um rendimento grande com um nível de risco pequeno. Por isso que os autores, normalmente estrangeiros, eles têm essa ideia. Não é comum, até existe nos Estados Unidos, dificílimo de achar e de investir o título público, porque os Estados Unidos é um devedor. Mas não é igual no Brasil, que você tem, lá entra tesourodireto.com.br, até treasurydirect.gov, alguma coisa assim. É dificílimo. E remunera muito menos. Então lá, e na Europa, os caras têm uma cultura de se eu quero ganhar mais, eu tenho que aceitar mais risco. Uhum. Eles têm um mercado de capital extremamente avançado, extremamente pulverizado, por isso que você comentou das small caps, eles nem precisam de ficar investindo, buscando uma small cap, porque eles têm empresas já mais consolidadas. Então, a base de onde ele de onde ele começa para fazer essa colocação, para fazer esse axioma, é diferente da nossa. Eu pensei nisso na hora que ele falou e, assim, o que eu pensei foi o seguinte, que quando ele estava falando disso aqui, ele estava falando da carteira de risco que ele tem, né? Que ele fala muito disso. Na minha carteira de risco é isso. Então, primeira coisa que eu pensei, talvez esse axioma esteja direcionado especificamente para a carteira de risco que ele tem, não necessariamente para o patrimônio inteiro dele. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas a segunda foi o seguinte, assim, a gente olha para os Estados Unidos, que é um mercado altamente eficiente hoje, é um mercado que todo mundo sabe de tudo que está acontecendo. Assim, e tem um gráfico que mostra o percentual de pessoas, investidores que bateram o mercado. E nos Estados Unidos ninguém, assim, é uma raríssima exceção que bate o S&P 500. Então, assim, como é que o cara vai se arriscar até no contexto dele, professor? Para mim não faz sentido. A gente tem que partir um pouco além de não é só investimento financeiro. Sim. Você pega nos Estados Unidos, você pega em alguns países da Europa, quando a gente está falando de investimento, é em business, é em negócio. O cara pega um país numa taxa de juros de 2%, 4%, que para nós é um negócio super difícil de pensar, às vezes vale muito mais a pena você ser um investidor na economia real, ou mesmo numa startup, em alguma coisa, do que no título público ou num equivalente a um CDB. Então, essa questão de risco tem muito a ver, eu falei na aula e falo sempre, que aqui no Brasil nós não criamos mentalidades empresárias, empreendedoras. A gente cria o rentista, que é o cara que vai comprar um título público, e a gente cria, algumas vezes, aquela ideia do servidor público, que é o cara que quer ter a estabilidade. Está falando aqui, se agarra à segurança. Eu não quero empreender. Eu não quero. E quando eu estou falando em empreender, outro dia foi no PDC, no programa da Fundação, que um participante chegou e me chamou minha atenção quando eu estava falando de Warren Buffett. Falou, professor, ele não é um investidor. Ele é um acionista, é diferente. Quando ele adquire a ação de uma determinada empresa, ele não está especulando. Ele está se tornando sócio, ele quer participar do conselho, ele quer acompanhar os números da companhia, quer saber o que está fazendo. Diferente. Então, quando a gente está falando aqui de segurança, é que nós, falo por mim, não temos essa mente de apetite a risco. Eu fico vendo vocês, que são super novos, que vocês podem, um erro que vocês tiverem, primeiro que vocês não vão fazer um investimento de 500 milhões. Eles vão fazer um investimento menor. E aí, a gente tem que desenvolver mais esse apetite ao risco
desde cedo. Porque pra você perguntar para sua mãe, se bobear, ela deve ter caderneta de poupança. Ou já eduquei não ela, tem mais que você trocou, mas deixar você teria. Já eduquei. Entendeu? Não, mas de fato, pessoas, até porque a oportunidade aqui ela fica muito mais remota, né? Porque uma coisa é você pegar dinheiro com 2, 4%, no caso lá da Suíça com 0%, e aqui você pega com 14% no banco. Fica muito mais complicado investir, né? Eu já tive várias ideias interessantes, mas que morreram no meio do caminho. Pois é, isso eu acho uma pena a gente ter essa falta de incentivo ao risco. Quando eu fiz o comentário, Kleber, eu acho que eu tinha lido só o primeiro e segundo capítulo e já tinha sido um choque muito grande para a cultura que eu fui criado, né? Então, meus pais eram da caderneta de poupança até pouquíssimo tempo e eu fui o primeiro a operar na bolsa, né? Então, tipo assim, quando eu fui lá para 2017, entender, 16, 17, início de faculdade, conhecer pessoas diferentes, um pouco mais velhas, pessoas de diferentes realidades, e aí que eu vim saber o que é bolsa de valores, e alguns colegas já estavam investindo, alguns indo para o mercado financeiro até trabalhar. Aí eu fui comprar Oi, porque era o papel bomba do momento, que poderia subir, que aquele negócio de R$1, R$2, aquela porcaria lá. Mas era a primeira vez entrando numa corretora e dando uma ordem de compra. E na época eu perdendo 50, 100, R$200, eu falava assim, meu Deus do céu, imagina se eu tivesse colocado mais dinheiro e tal. Mas foi por causa de uma criação totalmente voltada para, não, você tem que juntar dinheiro para comprar tudo à vista. Eu ainda tenho muito isso enraizado em mim. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade de considerar, de pensar em fazer o financiamento, igual eu fui comprar meu carro no passado, eu negociei com um amigo, fiz do Pix, porque, obviamente, evito juros, mas igual, para um próprio apartamento, eu já penso em tentar dar uma grande entrada, se não for para comprar à vista. E aí isso reflete também no que eu invisto, né? Eu não saio, por exemplo, eu não sou um cara que faço, aí já vou mais para frente do livro, sobre análise técnica, sobre day trade, sobre até mesmo swing trade. Para mim é mais um perfil de buy and hold, assim, tentando validar se o papel ou se o fundo ou se o ativo faz sentido para manter na minha carteira, mas sempre com um perfil muito oposto ao do livro. Tipo, a minha carteira de risco, ela, vamos dizer, é uma posição que eu tenho em um ETF de cripto, que é uma coisa muito mais volátil, sei lá, o que eu tive um pouco de ouro também. Então, assim, né, no geral, ela é mais, mesmo na renda variável, ela é mais conservadora, e grande parte dela é fixa, porque a gente tem CDB de 14%, de PCA mais 7%, de 12%, dependendo, né? Variou ao longo dos últimos anos, mas eu consegui ter bons retornos fazendo isso, né? No livro, mesmo lá no quarto axioma, no finalzinho, estava até lembrando disso, ele fala da época lá de 70, que os bancos começaram a oferecer os CDBs de 7, 8% nos Estados Unidos, e que depois chegou a 10%. E tipo assim, só que isso foi, acho que, uma vez na história nos Estados Unidos. E a gente está aqui a cada 2, 3 anos, a taxa de juros fazendo assim, e para quem quer emprestar dinheiro, é muito mais fácil. Para igual o seu caso, que queria tomar dinheiro, fica mais difícil, porque você tem que pagar os juros altos, né? Não, mas eu entendi. O ponto do professor, acho que é justamente essa barreira que a gente tem para querer empreender, entendeu? A gente sempre coloca o dinheiro como principal degrau. Só que muitas vezes eu vejo que alguns empreendedores, eles falam que, tipo assim, não, cara, o dinheiro a gente dá um jeito, sabe? Eles colocam em segundo plano, porque é um risco que eles estão dispostos a pagar, não é, professor? Isso, exatamente. E a gente aqui... O empreendedor, ele faz e depois ele vai ver o que acontece. Na maior parte das vezes dá certo, mas uma ou outra vez que der errado. Eu acho que tem uma coisa só que está me deixando assim, a questão da diversificação que ele comenta aqui. Eu, particularmente, na minha vida, né, na minha história assim, de acompanhar, eu trabalhei muitos anos no Safra. Quando você fala em diversificação, você fala para uma pessoa, para um cliente de uma carteira private, o cara que tem 20, 30 milhões de reais de aplicação financeira, o cara diversificar faz um certo sentido. Quando o autor Marcos Ganter, ele comenta sobre a diversificação, primeiro é isso, você pega às vezes, eu acho um crime quando você vai numa corretora, o cara, outro dia uma conhecida minha, nova, aí tinha, sei lá, não tinha nem 100 mil reais, foi numa dessas corretoras, ofertaram lá 8 ativos.
Aí eu perguntei assim, mas por que 8 ativos? Tinha COI, tinha, né, aqueles... Para que isso? Já sei qual corretora que é. É. Aí você fica pensando assim, não faz sentido você ter uma diversificação. Faz, num cara que tem 40, 50 milhões, ele vai pôr um pouco em alguma coisa, mas aqui tem muito de o que vocês dominam muito bem, que é a questão da estatística, da matemática. Né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver o modelo CAPM, Modigliani Miller, lá, fronteira eficiente, diversificação, né? Que tem lá a ordenada de risco e retorno, e a combinação dos ativos que vão chegar numa carteira eficiente, onde vai ter o maior nível de retorno possível para o menor nível de risco. Mas você fica fazendo uma diversificação. E qualquer alteração que você faz no portfólio, você pode ir em direção a um retorno maior com um risco maior ou até o contrário. Então, quando ele comenta aqui disso, é porque você vai... Eu achei muito bacana aqui ele comentar de... você tem um pedaço de salário, ou seja, seus custos fixos, você está garantido. Você vai pagar. Você vai correr risco naquilo que não vai te fazer falta. Então, quando vocês comentam, vocês terem criptoativos, né, ou que seja através de um ETF, cadê? Tá aqui. Mandei ontem para um aluno meu, a filosofia, é uma coisa que me agonia absurdamente, porque alguém coloca dinheiro nisso aqui. Eu tenho 54 anos, para mim é mais difícil. Então, eu falo, eu vou diversificar em Bitcoin. Eu não, porque eu não consigo entender o que é isso aqui. Isso aqui é reserva de valor igual ao ouro. Não, o ouro, na pior das hipóteses, vira minha aliança. Isso aqui não vai virar aliança nunca. Então, a questão da diversificação, muitas vezes, é impositiva. Às vezes, você não precisa de diversificar tanto. 3, 4 ativos, beleza. Até porque é o que você consegue acompanhar, né, professor? Assim, exatamente. Tirar, né? Por exemplo, não dá pra você ficar de olho em 10 ações ao mesmo tempo, senão você vai trabalhar com isso. Então, assim, Não, e mesmo uma pessoa que tenha 10 ações, eu duvido que, não é que seja 10% em cada uma, que a rentabilidade da carteira dessa pessoa vai ser maior do que se ela tivesse 3. Na aula eu mostro a carteira de Warren Buffett, do fundo dele, não é nem da carteira, não. Pareto lá O fundo tem atualmente 38 ações. 3 ações representam 80% do total do fundo. Apple? 3. Apple, acho que a Coca-Cola, mas a Coca-Cola está entre as 5 lá. Eu pego aqui, mas aí você fala, ele é diversificado? Ele tem 38 ativos. É diversificado? Se tiver que ser por quantidade, sim. Mas a carteira do cara está em 3. Ele toma conta de 3 ativos. E aí ele fica tentando acertar alguma coisinha ali, né, professor? Assim, por fora. Ele tem um aspecto, de novo, a gente está falando de um cara lá nos Estados Unidos, né? Ele tem o aspecto de que lá ele pode correr um pouco mais de risco e ele busca empresas que vão ter aí uma sustentabilidade, né? Uma longevidade. Então, assim, eu acho bacana isso. Adoro esse aqui que você está mostrando agora. Identifique o lucro sempre cedo demais, né? Assim, eu acho que vocês conhecem. Então, tá aqui, ó. A Apple, o primeiro peso, American Express, Bank of America. 3 ativos, que 2 são de banco, 50%. Ele gosta, né, cara? A maior parte das corretoras sugere sempre um negócio chamado stop loss. Isso é coisa antiga, né? Põe um stop loss. Aqui ele está falando o contrário. Bicho, a hora que você chegou no seu ganho, embolse isso também e vai para casa ou vai para o restaurante comemorar. A ganância tá aí. E tem uma regra aqui que ele fala que eu achei bem interessante também, não sei se o senhor lembra, a regra de Loeb, que ele fala que caso o seu ativo caia 15% a menos da maior alta que ele teve enquanto estava na sua posse, você tem que vender ele, para você não chegar a se prejudicar mais, né? Mas assim, é uma ideia interessante, porque assim,
eu vejo muita gente falando de buy and hold, né? Pegar um investimento e ficar para sempre. Só que, assim, você tem que estar esperto quando vai perder o fundamento e assim, ou então você traça uma linha do quanto quer ganhar para poder sair, né? E mais uma vez, que nem o senhor falou, isso aqui não está só relacionado aos ativos de risco, né, que a gente está falando. Não, a tudo. Eu acho que, principalmente no mercado de ações, esse aqui, né? Esse axioma é principalmente para o mercado de ações. Mas é super interessante, você falou, ganhei, pronto, realiza. É igual o tal do Bitcoin. Não, vai ter, tem umas terminologias, né? E agora em maio, agora ou junho, vai ter um outro daquelas terminologias, vai a 150 mil dólares. Aí o negócio foi a cento e poucos, tá andando nesses 82, 84 há um tempão. Uhum. Então eu acho que isso funciona muito bem. Se você está ali no mercado, realizou, mesmo que você realiza, imagina que você põe 100, o negócio foi a 150, você realiza 50 e permanece com 100. Mas realiza alguma parte. Eu acho que sempre, assim, você identificar você sempre conseguir mitimizar o risco, né, também. Você conseguir lucrar uma parte, mesmo que você continue arriscando, mas é sempre aquela quantia que você pode arriscar, né? Aí até certo momento que você mude. Ou é isso, você entrou num ativo que você gosta, que você sabe que tem um potencial, mas você estabeleceu o quanto você quer ganhar. Realiza aquele lucro, você pode permanecer no ativo, realiza aquele lucro você migra para alguma outra coisa, mas você permanece no ativo. Isso é uma técnica que vem sendo um pouco mais utilizada. Quem opera mais tempo no mercado de ações costuma fazer isso. É igual tem um fundo, não é o verde, não. Que o cara fez isso com cripto. Ele comprou a 40, quando chegou a 80, ele realizou e falou: agora o que está lá é lucro. Esquece. Se for a 100, beleza. Né? Isso. Esse aí é o segundo axioma. Achei ele bem mais curto, né? Esse aqui aqui que tá a regra de load lá. Esse aqui Quando o barco começar a afundar, não é aí que ele fala meio que do stop loss também. Ele fala tanto para perda quanto para o ganho. Para o máximo que ela já atingiu, até para você, tipo assim, às vezes atingiu, né, igual você exemplificou, 130, você comprou a 100, mas aí ela caiu 10%, vamos simplificar, caiu 13 e foi para 117, aí você já, opa, esse aqui era meu apetite, porque senão você tem o risco dela ficar igual 2020, né, obviamente um caso extremo de pandemia, mas a bolsa tava ali, aí do nada caiu, já era. E ele ainda traz foi dia após dia, né? Não foi em um minuto, né? Mas foi um intervalo de poucas semanas. Sim. Se você talvez tivesse um mecanismo assim, você teria se protegido. E ele ainda fala ali das pequenas perdas, assim, você aceitar como se fosse uma coisa inerente, né? Tipo um imposto que tem que pagar. Alguma hora essas pequenas perdas, assim, é melhor você perder um pouco quando tá subindo do que deixar de ganhar quando já tá descendo. Ele fala nessa parte de abandonar o barco. Mas assim, eu sempre enxerguei isso aqui, professor, como uma forma de sair quando de repente a empresa perde o fundamento, né? Ou então, não sei, quando você ganhou muito dinheiro na marcação a mercado, aí vai querer sair. Eu sempre pensei dessa maneira. Eu uso isso aqui, inclusive, nas minhas consultorias. Várias vezes eu chego para a empresa e falo assim, tá na hora de você pedir recuperação judicial. O barco está afundando, cara. Não adianta você querer apostar que semana que vem, que mês que vem, você vai conseguir reverter o prejuízo, que você vai conseguir reverter a saúde financeira da companhia. Assim, está na hora de você parar. Imagino que não, mas isso aqui, na vida real, não sei que vocês leram também, bom, depois eu vou achar aqui, tem alguns que são super legais, os bad boys, alguma coisa assim, os caras que criaram lá. Primeiro tem os caras que ganharam na mesa de pôquer, né? Uhum. Mas isso aqui é mesa do pôquer. Esse axioma jogador de pôquer conhece. Eu estou perdendo, não adianta. Ó, eu entrei no jogo com R$1.000. A hora que eu coloquei meu último real, perdi o meu último real, eu tenho que levantar da mesa e ir embora para casa. Porque se eu insistir, falando na próxima rodada eu recupero, eu vou me lascar mais ainda.
Então é isso aí que ele está falando. Essa é uma teoria de jogador, né, de carteado, essas coisas. E uma coisa que eu vejo, até eu mesmo tenho muita dificuldade, assim, por exemplo, quando o meu capital ele baixa do que eu já tinha, eu tenho mais dificuldade ainda para tirar. Porque eu fico pensando, porra, se eu tirar, eu vou estar... Eu já perdi, né? Mas eu vou estar pensando, pô, se eu tirar, aí sim eu vou oficialmente ter perdido aquele... Realizar a perda, né, basicamente. Você meio que liquida o que você perdeu, né? Você antes, até lá, você não se convence. Mas na hora que o seu ativo desvaloriza e você deixa de acreditar que ele vai subir, aí você já dá um choque muito grande mesmo, dizendo que já perdeu, né? Tem um exemplo fácil, numérico, de pensar nisso, que o livro também traz. Na verdade, eu não lembro se o livro traz, mas é que para um ativo que caiu 50% recuperar onde que ele estava, ele tem que aumentar, ele tem que subir 100%. Eu coloquei essa... Tem uma fórmula que eu demorei 52 anos para aprender. Breno de Campos, um professor de matemática financeira que me ensinou. Essa que ele põe aí, quanto o ativo tem que subir para recuperar o valor. Vocês conhecem essa fórmula? Eu coloquei aqui um exemplo. Mas o comércio usa isso para fazer um negócio chamado markup. Mas a fórmula, se vocês quiserem anotar, não sei se vocês sabem. Então, você falou 50%. O 50% eu acho que fica muito fácil, porque ele tem que subir os 100%. Mas a fórmula, quanto um ativo tem que subir para recuperar a perda? Então, vamos imaginar um ativo que tenha caído 35%, ok? Quanto que ele tem que subir para recuperar o 35%? 35%, o quanto ele caiu no numerador, dividido o denominador é 100% menos o quanto ele caiu, nesse caso 35%. Aí fica 35%. Então, se você dividir o 35% pelo 65%, você vai saber quanto que ele tem que subir para recuperar. Aí, por isso que aqui ele fala 500%, se você dividir 80% por 20%, que é 100 menos 80, vai dar 400%. Dá 4, que é 400%. Então não é. Entendeu? Mais o 100, mais o que ele tinha. Então essa é a fórmula que eu aprendi, tem 3 anos que eu aprendi essa fórmula, quanto ele tem que subir. E aí, é um negócio que assim, é absurdo, porque tá aqui, ó, o quanto ele tem que subir. Se vocês ficarem brincando na ação da Oi aí, que caiu 90%, esquece. Aí ela tem que faz essa conta aí. E é assintótico, esse gráfico ele é assintótico, né, pelo que a gente vê. Isso. Ele sobe muito rápido. E esse conceito de markup que o senhor falou, professor, eu demorei para entender, viu? Porque eu voltei para casa, pô, mas não é margem? Por que não é margem? Não. Markup? Caraca, meu irmão, que droga. Eu pedi pra minha mãe me explicar aqui, porque ela tava fazendo pedido pro pessoal do supermercado BH. Pô, mãe, tô entendendo nada disso aqui. Eu demorei pra entender. E eu já esqueci de novo. Mas... o markup é quando você vai aplicar acima do seu preço de compra. Comprou um negócio por 10, vai aplicar um markup de 100%, ou de 2 vezes, vai vender por 20, por 200. Entendeu? É isso. Ele não é a margem, né? E aqui tá não dá margem. Aí, se você quiser, eu quero ter uma margem de 100%. Por quanto que eu tenho que vender? Aí, essa fórmula que eu falei para vocês. Uhum. Então, muita coisa. Aí, aqui é o quarto axioma, né? Desconfie de quem diz que pode prever o futuro. Aí, ele fala, né, de como o traço especulativo, com base nas reações... Ele fala, aí ele dá a dica dele, né? Trace seu projeto especulativo com base nas reações rápidas a eventos que você vê acontecendo à sua frente na hora. E aqui embaixo eu pedi para o ChatGPT me listar os fatores que podem afetar o preço do ativo, né? Então, assim, são vários, né? Então, assim, a gente consegue ver como é difícil você prever alguma coisa. Porque no livro ele dá o exemplo de alguns gurus que eles tentam fazer. Eles tentam ver quando que os planetas vão se alinhar e quando que como que o ativo vai se comportar futuramente, né? Então, assim, a análise dele, sinceramente, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, professor. Como que a gente consegue analisar com base nas reações rápidas a eventos que a gente vê acontecendo na nossa frente, por exemplo? Vou começar do primeiro, do axioma propriamente dito, né? Eu fico sempre falando que se alguém soubesse por quanto que a ação estaria daqui a 5, 6 meses, a última coisa que essa pessoa faria seria falar para o mercado ou divulgar
né, que essa ação estaria em tal preço daqui a tantos meses. Fica quieto, enche o caminhão daquela ação, se você tivesse a certeza que ela estaria naquele preço. O economista, ele ganha dinheiro, ele recebe salário, ele recebe lá para fazer projeções, né? E o relatório Focus que eu comentei com você é interessante que ele ser semanal é o jeito que o economista tem de falar que não erra uma previsão, porque faz uma revisão semanal de previsão. Então, essa questão de prever o futuro, vocês fizeram a parte da quantitativa, o erro estocástico, o cisne negro de Nassim Taleb, é impossível, você nunca vai saber quando alguém vai trombar um avião na Torre Gêmea, quando vai começar, quando vai acabar uma guerra. É óbvio que você tem que tentar ter uma estimativa. Você comentou sobre o chat GPT. Se você digitar no chat GPT quanto estará a ação da Petrobras no dia 30/12/2025, ele vai responder alguma coisa, porque ele foi programado para oferecer uma resposta. Mas ele não vai te falar tantos reais. Ou, se ele falar tantos reais, ele vai falar assim, a fonte que eu busquei é essa aqui. Existe, depois eu mando para vocês, você compartilha no grupo, um chat GPT criado lá nos Estados Unidos para o mercado de ações. Mas eu falo que se ele funcionasse, ou todo mundo ia ficar super rico, ou todo mundo ia ficar pobre. Porque... Então, mesmo uma inteligência artificial, né, generativa, tem certas coisas que é impossível de prever. Impossível, você tem o erro estocástico, vai ter sempre o erro estocástico. Eu acho que esse capítulo, esse axioma, né, com os menores, ele fala muito sobre, junto um pouco com o 5 também, né, que o 5 fala de gráficos, de previsões, mas ele fala muito sobre o caos, né, que basicamente as pessoas, né, estão em busca dessa fórmula desde que o mundo é mundo, desde que começaram a especular, negociar ouro e tal, enfim, e aí hoje em dia já vira mercado, né, e aí fala de quadros, né, que isso é uma coisa mais forte, pelo menos assim, né, não faz parte da minha realidade, né, mas pode fazer mais arte, que não, porque o pintor qual fez um quadro de 10 mil e no outro ano vendeu por 100 mil, aí agora ele fez um quadro de 100 mil e vai valer 1 milhão, mas aí o quadro de 100 mil vai lá, não é nem vendido, então, tipo assim, é muito difícil, na verdade é impossível você prever, porque tem caos e tem inúmeros fatores, né, acontecendo ao mesmo tempo. Não é só PIB, não é só inflação, é tipo, você vai ter juros subindo e descendo, o mercado Focus vai soltar um boletim, pode acontecer alguma coisa de governo que vai impactar, mas você não consegue prever o que vai acontecer. O governo A ou B está no poder, beleza, vai fazer isso aqui o tempo inteiro, né, tipo, vai Ibovespa ganhou 2%, amanhã recuperou 2%, então, tipo assim. Tem muita gente de uma ação, de uma empresa, é até um pouco mais previsível, dependendo da empresa, se não tiver uma influência estatal. Você pegar uma ação da Ambev, mas eu brinco e falo, eu tenho ação da Lojas Americanas que nem vai ficar para minha neta, porque eu não sei se Lojas Americanas vai existir. Eu morri nisso aí. Falar, era uma empresa belíssima, pegar as próprias do comércio, né? Esse aí, assim... É muito, isso para mim, ele é muito assertivo em falar, é impossível de fazer previsão, impossível. O da Americanas é um bom ponto, eu também tive, obviamente, menores, e tirei, realizei minha posição antes, e aí vem um escândalo daqueles e... Por enquanto está sendo falado o maior escândalo financeiro do país. Então, eu duvido dessa questão de escândalo financeiro, porque alguém sabia o tempo todo. Não, já saiu algumas notícias essa semana que tinha alguns diretores que já estavam cientes, vários, um grupo, e ocultando a informação. Eu não li a matéria toda, não, mas eu li por algo. Mas, professor, quando o senhor acha que ele fala que traça seu projeto especulativo, o senhor acha que ele tá querendo escolher assim, uma coisa mais pessoal para você, no que você acredita para poder investir? Porque isso aí ficou bem, assim, no mundo das ideias, bem subjetivo para mim. Não consegui captar muito bem a ideia dele, sabe? Assim, Eu tenho aqui um desses memes que saem no Instagram lá, daqueles investidor da depressão da vida, e ele fala muito do analista de investimento, do agente autônomo de investimento,
tem uma parte que ele brinca assim, é melhor do que um advogado. Quando a ação caiu, está proporcionando novos pontos de entrada. Quando a ação está dando de lado, está resiliente. Quando a ação está subindo, não vende ainda não. Eu acho que quando ele quer dizer isso aqui, ele quer dizer que a responsabilidade pela gestão do portfólio da carteira é individual. Você tem que ter as suas convicções. Não fazer um investimento, né, com base em indicações, com base em mídia. Então, eu acho que ele fala assim, tenha a sua decisão. Sim. Tem o seu ponto de entrada, o seu ponto de saída, tem as suas, né, análises do processo. Até porque, assim, eu acho que é muito o pessoal hoje, assim, quer muito atribuir a culpa a outra pessoa, né? Quer muito se resguardar no respaldo que outra pessoa vai ter para poder justificar a sua decisão e acabar culpando outra pessoa também. E aí isso aí traz até um pouco da imaturidade que às vezes a pessoa pode ter. E de fato, como o senhor falou, alguém que vai tentar analisar todos esses indicadores aqui para tomar uma decisão, talvez não esteja tão distante do cara que olha assim e tem uma percepção individual com bem menos fatores, né, que vão influenciar. Então, às vezes pode ser que não influencie. Mas sempre dá para tentar tomar decisões inteligentes olhando para questões macroeconômicas. Se você estudar um pouco, se você ir atrás da empresa, eu acredito que sim, que dá para buscar algo interessante, né? Essa é a dificuldade, porque a galera quer o conforto, a simplicidade de ouvir um guru falar cumprir essa ação, e em vez de sentar e estudar se vale a pena. O conhecimento que eu tiro, às vezes, até indo conhecer um pouco mais da empresa, até já valeu a pena, assim, até a decisão, posso não investir, mas pelo menos eu conheci, já vale mais a pena ainda de entender um pouco do modelo de negócio, né? E aí, o último axioma que a gente vai ver hoje é esse aqui. Até começar a aparecer, o caos não é perigoso. Isso aqui me preocupou um pouco, professor. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Faltou ter completo ali, até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. E aqui eu acho que o dia de hoje é extremamente propício para falar sobre esse axioma. E o Trump e suas tarifas. Nossa, vai dizer que está em ordem o mundo? Lógico que não. Está um caos, né? Tem um país, lá também lá uns países que ele vai aumentar a tarifa para 88%. O Brasil deu sorte que vai aumentar só 10%. Isso aí Mas aqui, esse axioma fala, olha, vai ter oportunidade. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Porque se o mundo fosse só CDB e título público, não ia ter graça. Então, ele vai concatenando os axiomas lá, o primeiro, do risco. Bicho, tá uma zona. Você vai fazer o quê? Avestruz, esconder a cabeça, esperar definir o que vai acontecer com as tarifas? Escolha alguma coisa. Alguma empresa, algum país vai ter ganho em cima disso. Então, aqui ele meio que vem fechando os 4 primeiros axiomas quando ele fala isso aqui. Em março, o S&P 500 já caiu 6%, né? Assim, outro... Mas ele estava no recorde. Já estava no recorde, já caiu 6%, né? Então, assim, como o senhor fala, sempre vai estar aparecendo aí as oportunidades, mas, assim, até parecer ordem, o caos não é tão perigoso, pelo que ele me fala. Pelo que ele fala. O mundo nunca vai ser linear, nunca vai ser certinho. Vai ter uma guerra que vai começar, uma guerra que vai acabar lá, a história não se repete. Aí eu confesso que, assim, quando eu comecei a estudar um pouco mais, assim, desde o ano passado, eu comecei a achar que eu estava numa janela muito especial do tempo, assim, falando do mercado, né? Eu achava que o ciclo que a gente está vivendo hoje, de uma alta absurda de juros no Brasil e um pouco da inflação mundial aí no cenário internacional, era algo que não iria se repetir, né? Só que eu tanto conversando com o senhor aqui, mas eu tô vendo, assim, outras pessoas na internet mais experientes, né? O próprio Angiolete também, assim, eu vejo que são pessoas bem mais tranquilas, porque é algo que se repete, né, professor?
Não tem como. Não tem. É isso, aparecem oportunidades. Tem empresária, que está olhando esse cenário agora, está com uma vontade louca de aproveitar. Fala assim, eu vou ter oportunidade. Então, o que ele está falando aqui é isso. É lógico que, assim, se tiver uma recessão, o risco aumenta, mas, né? Quando ele fala que, assim, cuidado com a ilusão do grafista, eu também adoro essa parte. Eu conheci um grafista rico que deu aula para mim no IBMEC quando eu fiz MBA. Esqueci o nome do cara, mas ele já faleceu. Mas ele ganhava dinheiro porque ele era o autor do livro sobre análise gráfica mais vendido na época que ele dava aula, não é porque ele... O grafista... Se o grafista, que é uma análise, né, que é um Big Data, que é uma inteligência artificial de uma outra época, tivesse dado certo, só teríamos grafista na bolsa, né? Então, assim, eu acho que aqui ele condena muito essas pessoas que tentam fazer análise de tendência com base em planilha de Excel, com base em dados históricos. Sim. De preço de ação, que é diferente de fazer uma análise histórica da empresa. Ah, entendi o que você está falando. O grafista, ele pega simplesmente o ombro, cabeça, ombro, aquelas análises todas grafistas, e tenta projetar em cima daquilo. Uma vez eu conheci uma corretora lá nos Estados Unidos que tinha não sei quantos programadores, engenheiros de automação, de software e tal, para tentar criar uma parametrização, um sistema que acertasse. Tinha assim, mas era uma fortuna que os caras investiam, mas não funciona, não tem jeito. Porque tem o erro estocástico, vai ter sempre ali algum problema que vai ser impossível de ser previsto. Eu tenho até um exemplo de como que essa questão do caos impacta em projetos, né? Que eu sou da área de projetos, trabalho com engenharia, e um dos projetos que eu trabalho um acompanhamento da nossa empresa, é uma consultoria, né? Então a gente é escritório. A gente acompanha, compra e acompanha a fabricação de equipamentos customizados. E o cliente, especificamente, ele está lá nos Estados Unidos e o equipamento estava sendo fabricado no Canadá, que a empresa que eu trabalho é canadense, então a maior parte da operação foi no Canadá. E aí a gente comprou esse equipamento, então assim, fecha um contrato com o cliente, né, ele coloca dentro desse contrato o preço do equipamento, então a gente compra para ele, incide esse custo para a nossa empresa, a gente, né, dá até uma certa financiada, mas embute margem para compensar isso, claro, e depois cobra do cliente. E aí agora foi tentar transportar o equipamento do Canadá para os Estados Unidos e tem a taxa do Trump de 25%. Nossa, e não é equipamento de R$100, bicho, é tipo assim, $100 milhões, Fraga. Então, tipo assim, na hora que você vai atravessar, 25% é dinheiro pra caramba. Aí você tem que tentar negociar, enfim, negociar com a autoridade governamental. Mas a empresa se resguarda, né, nos contratos, tem as cláusulas de liability, né, para a gente não se responsabilizar financeiramente por um imprevisto, né, global, político, que ninguém tinha controle, mas é uma coisa que acontece. Assim, é caríssimo, é um pacote, não só uma máquina, mas é um fornecedor fornecendo uma solução grande, e aí na hora de passar na fronteira física ali do país para o outro, chegou um presidente que falou assim, não, agora o Canadá tem que pagar 25%. Caramba! Substancial. E aí você fica naquela, aí como quem era o representante, né, quem estava fazendo as especificações técnicas, buscar documentação, tanto técnica quanto comercial, de como que foi feito lá no ano passado, já estava sendo fabricado há quase um ano, e aí agora que foi fazer a logística de transporte, tipo assim, deu pau lá na aula, então é bizarro. É isso aí, o caos está aí. Se conseguir, por exemplo, anistiar dessa tarifa adicional, vai ser um belíssimo negócio. É mais difícil. E essa do nosso lado, o ideal é jogar para muito cliente, né? Mas e quem está pagando é ele, no final das contas. E uma frase que eu gosto bastante é essa também, que fala da causalidade, né? Todo dia o sol nasce e o galo canta. Eu gostei. O galo canta que o sol nasce, né? Eu gostei. Eu vejo
muita gente assim, querendo atribuir assim, não, agora que a taxa Selic subiu, a empresa tal vai decolar, não sei o que e tal. Então, assim, só que às vezes eu vejo que o cara ele se perde no fundamento, né? Ele acaba enxergando coisas que ele não deveria, né? Que ele força ali uma visão viciada em algum conceito, alguma coisa, e traz isso para a vida dele. Mas, basicamente, esses aqui foram os axiomas, né, que a gente falou hoje, professor. E aí o encontro é basicamente isso, professor. Eu não sei, eu acho que o senhor falou que não tinha visto essa experiência ainda, mas aí como o livro é curtinho, a gente consegue matar ele em 2 encontros, né? Então aqui eu já programei com o pessoal pra gente ler a outra metade, né? E daqui a 3 semanas a gente faz um encontro novamente, para poder ler com calma também, né? Porque assim, a gente não tem aquela pressa aqui de ler demasiadamente o livro, vários livros, assim, a gente busca trazer a qualidade, né, e ler com calma para poder ir absorvendo, assim, eu provavelmente vou ficar me lembrando aí de algum desses axiomas amanhã, então assim, torna o encontro mais produtivo por causa disso, né, porque a gente não está focado naquela meta exacerbada. De que ano que é a edição que vocês estão com ela, que vocês estão vendo aí? O meu eu comprei novinho, professor, então deve ser de... Eu também. Eu tô vendo aí, a de vocês é um coloridinho mais bonito e tal. Deixa eu ver a do senhor aí rapidinho. 2024. A do senhor, eu queria a do senhor, pô. A que eu tinha... A minha é mais ou menos quando vocês estavam nascendo, 2001. Pô, essa é bonita. Essa daqui é... Eu já tava... Eu tô brincando, mas eu tenho aqui também a minha cola dos axiomas dentro, que fica dentro